Salve comunidade tricolor, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as mentiras da imprensa esportiva sobre virada de mesa. A mentira de culpar o Fluminense sobre as viradas de mesa. Antes disso, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seu amigo tricolor, com aquele torcedor do clube de remo, com o torcedor da padaria, com o torcedor do bairro, né? Aquela gente que enche o saco com o negócio de paga e Série B porque não tem conhecimento do que aconteceu de fato. Quem sabe eles não ganham um pouquinho de conhecimento e se tiverem um pouco de vergonha na cara, vão parar com essa mentira, com essa bobagem, tá? Apertem também o badalo do Alê para receber as notificações sobre os próximos vídeos. A gente está preparando conteúdo bem bacana para vocês. E eu espero que vocês curtam as informações desse vídeo. Tudo começa, essa manipulação midiática contra o Fluminense começa em 1996. E o Fluminense tinha sido campeão carioca em 95, com gol de barriga do Renato, e semifinalista do Campeonato Brasileiro de 95. Em 96, problemas políticos e financeiros, né, começaram a desestruturar o clube e o time para aquela temporada. O time em si ainda era um bom time, né? Tinha o Renato Gaúcho, tinha o Vampeta, tinha o Valdeir, tinha o Leonardo, né? Tinham remanescentes do título carioca de 95. Mas o fato é que o time não teve a sintonia necessária para disputar um bom campeonato brasileiro em 96. Demorou a ganhar, não engrenou, chegou à última rodada com condições de se salvar, ganhou o seu último jogo, mas o Flamengo entregou o jogo para o Bahia e o Fluminense foi rebaixado. Pouco tempo depois, descobriu-se uma grande farsa, um grande escândalo chamado Caso Yves Mendes ou Escândalo Yves Mendes, onde Corinthians e Atlético Paranaense manipularam resultados do Campeonato Brasileiro de 1996. Né? Em qualquer país sério, times que contra os quais tem provas robustas, e se tinha em 96 essas provas, seriam rebaixados sumariamente. Mas o que a CBF sempre ela fez? Não cai ninguém. Não caíram o Corinthians e Atlético Paranaense e também o Fluminense, salvo engano, o Bragantino, também não caíram. Mas em cima de quem a mídia esportiva foi? Em cima do Fluminense. Por que também? Tá? E aí nessa eu vou fazer um parênteses, a culpa é da imprensa sim, porque o que importa é o fato, né? E o fato é, Corinthians e Atlético Paranaense manipularam resultados, mas o senhor Álvaro Barcelos, presidente do Fluminense, estourou uma champanhe comemorando a não queda do tricolor. E aí toda a imprensa, todo o Brasil se voltou contra o Fluminense por conta desse champanhe estourado. Talvez, se não estourasse o champanhe, tivesse uma outra visão dos fatos que aconteceram. Não acredito muito, continuariam culpando o Fluminense, mas com menos ódio, né, do que fizeram por conta daquele champanhe estourado. O Fluminense em 97 disputou a Série A, foi pior ainda do que em 96 e caiu com justiça para a Série B. Em 98, mais bagunçado ainda, o Fluminense consegue a façanha de cair para a Série C, a qual ele disputa em 99 e ganha o campeonato da Série C e se credencia a disputar a Série B em 2000. Porém, na Série A de 1999 surge o caso Sandro Hiroshi. Sandro Hiroshi era um jogador do São Paulo que foi escalado contra o Internacional de Porto Alegre no empate em 1-1 e contra o Botafogo na vitória, na goleada do São Paulo sobre o Botafogo por 6-1. Se descobriu que ele tinha problemas contratuais, né, e que estava inapto para entrar em campo. Naquela época, se eu não me engano, eu pesquisei, mas não encontrei uma resposta, o time, quando escalava um jogador irregular, perdia 5 pontos. Mas o time perdedor, ou no empate, no caso do Inter, não herdava ponto nenhum. O que fez o STJD? Pegou os 3 pontos da vitória do São Paulo e doou para o Botafogo. Pegou o ponto do empate entre São Paulo e Inter e doou para o Inter. Dessa maneira, salvou os dois que corriam risco de rebaixamento, principalmente o Botafogo. E quem foi rebaixado foi o Gama. O Gama foi à Justiça Comum e, se continuasse a ação na Justiça Comum, a seleção brasileira corria o risco de não poder disputar a Copa do Mundo de 2002, que veio a ganhar. Né? E aí a CBF, o que ela faz? Junta todo mundo aqui e vamos mudar tudo. Né? Vamos virar a mesa. Né? O STJD fez uma cagada, né? O Gama entrou na Justiça Comum e só vai retirar a ação na Justiça Comum se permanecer na primeira divisão. Então o que a gente faz? Traz todo mundo para a primeira divisão. E se criou módulo verde, amarelo, azul, roxo, cor de abóbora, parecia o arco-íris. Né? E onde tinha os times da primeira, da segunda, terceira, quarta divisão. Um regulamento maluco,
onde o time que seria a Série C conseguia subir para disputar com o time que seria a Série A. Enfim, no final das contas, o Vasco foi campeão, com o São Caetano sendo vice. No regulamento, dizia que os 22 primeiros colocados da Copa João Avelange comporiam a Série A em 2001. E o Fluminense foi nono colocado, cumpriu o regulamento e disputou a Série A em 91. Novamente, a leviandade do jornalismo esportivo, com raríssimas exceções, desceu o pau no Fluminense. Como assim vai disputar a Série A e não a Série B? Ora, meus caros, em 2000 não teve Série A, B, C ou D, que seria quando o Fluminense disputaria a Série B. Ele ficou em nono lugar na Copa João Avelange, o regulamento dizia que os 22 primeiros disputariam a Série A em 2001. Nada errado com o Fluminense. Nada errado com o cumprimento de regulamento, o regulamento foi cumprido. Mesmo assim, desceram o pau no Fluminense e ainda tivemos que escutar gracinha, né, daquele sujeito asqueroso, para dizer o mínimo, chamado Eurico Miranda, dizendo que ele atuou para ajudar o Fluminense, o que é uma grandíssima mentira. A atuação dele a vida inteira, né, foi para prejudicar o Fluminense. Bom, saímos de 2000, 2001 e chegamos em 2013, né? O Fluminense pegou algumas boas colocações nessa época, sobretudo 2001 e 2002, que chegou na semifinal, brigou para não cair em 2003, em 2006, 2008, 2009, 2010 campeão, 2011 terceiro, 2012 campeão, vem em 2013. Mais uma vez problemas políticos, conflito entre Peter Sinsen e Celso Barros, né? Celso Barros meio que boicotando, né, as ações do Fluminense, os salários atrasaram para alguns jogadores, troca de técnico, começou com Abel, passou por Luxemburgo e terminou com Dorival Júnior. E o Fluminense chegou na última rodada em desespero, precisava ganhar do Bahia e que o São Paulo ganhasse do Criciúma. O São Paulo, obviamente, não ganhou do Criciúma, o Fluminense ganhou do Bahia com gol no finalzinho, se eu não me engano, do Samuel, e o Fluminense estava naquele momento, dia 8 de dezembro, rebaixado. Porém, 2 dias antes, no dia 6 de dezembro, meu aniversário inclusive, houve um julgamento no STJD, né, das expulsões do Everton da Portuguesa e do André Santos do Flamengo. Ambos foram condenados a 1 jogo de suspensão, ou seja, eles não poderiam entrar em campo na última rodada. O Flamengo jogou no dia 7, no sábado, e escalou o André Santos. No domingo, coincidentemente, né, a Portuguesa colocou o Everton em campo aos 32 minutos do segundo tempo contra o Grêmio, um jogo que não valia absolutamente nada para a Portuguesa. Ganhar, perder ou empatar para ela daria no mesmo. E colocaram o Everton em campo aos 32 minutos do segundo tempo. Foi detectada a escalação irregular e o regulamento dizia que o time que escalasse jogador irregular perderia os pontos do jogo mais 3 pontos. E assim foi feito. O Flamengo perdeu 4 pontos, a Portuguesa perdeu 4 pontos. E aí o Fluminense não foi rebaixado. É preciso que se diga que no sábado à noite o Flamengo estava rebaixado, porque escalou o André Santos irregular e ia perder 4 pontos. No domingo à tarde, a Portuguesa salvou o Flamengo escalando o Everton aos 32 minutos do segundo tempo. Mas o que a imprensa esportiva fez? Desceu o pau no Fluminense. Inclusive jornalistas que são notadamente sérios, como Antério Greco, né, chamaram o Fluminense de incaível, por exemplo. Exceção justa se faça ao PVC, que narrou esses fatos que eu estou narrando de uma forma mais rápida, mas mostrando que o Fluminense não tinha culpa, descumprir o regulamento. Uma jornalista, para a qual eu mandei uma mensagem, falou assim: eu acho que o Fluminense devia pedir para jogar a Série B. Não existe isso, porque o regulamento foi cumprido, né? Se a Portuguesa não cai, seria uma desonestidade contra o campeonato. Não é contra o Fluminense, é contra o campeonato. Não pode escalar jogador irregular. Arnaldo Ribeiro vociferou na televisão, na época, na ESPN, dizendo que tinha que valer o resultado do campo. Tá, tudo bem, então numa final de Copa do Brasil, contrata o Messi só para aquele jogo, o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Mbappé, e tá tudo certo, vai tomar uma multinha, mas o título tá garantido. Gente, existe um regulamento, e o regulamento é a lei do campeonato. Querer o descumprimento do regulamento, né, para não assumir que Portuguesa salvou o Flamengo e querer crucificar o Fluminense, é de uma desonestidade intelectual absurda. Tá? Então, naquele momento, houve toda
esse contexto da imprensa esportiva, mas o fato é que a Portuguesa salvou o Flamengo. E isso não sou só eu que estou dizendo, o vice-presidente jurídico do Flamengo à época, o Acef, em e-mail que foi vazado, disse exatamente isso. Se não fosse a Portuguesa, éramos nós os rebaixados. Palavras do Acef, não minhas. Tá? Então, compartilhe esse vídeo com os tricolores e com os torcedores rivais também, para ver se eles têm um pouquinho de sabedoria que não tem por não serem tricolores. Valeu, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.